Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente, com duas pernas e uma grande vontade de correr. Estou aqui com Isabela Xavier, nutricionista. Tudo bem, Isa? Oiê! Gente, estou muito feliz de estar aqui pela segunda vez, tá? Então, vou começar esse podcast falando que já tem um podcast meu aqui, um episódio, e que eu estou muito feliz de vocês poderem estar realizando a escuta de mais um episódio nesse espaço. Isa, quem não sabe, você é nutricionista, profissional nutricionista que trabalha com Mambora, uma empresa de gels. Eu sou atleta de Mambora também. Mas hoje a gente vai falar sobre é uma piada péssima para começar. O elefante na sala, o elefante no quadro, é o peso. E esse desejo de muitas pessoas para perder peso. E seu ponto de vista disso... e no ponto de vista do garfo, tipo, de comer, nutricionista. Mas antes disso, eu quero entender melhor como foi seu 2023. Você acabou de entrar nesse mundo de trilha, esse mundo de corredores de montanha. Provavelmente você foi para mais eventos do que qualquer pessoa ouvindo o podcast, por causa do seu trabalho com Mambora. Então, como foi essa vivência para você? Roger, eu falo que eu fui picada pelo bichinho da montanha ali, né? Então a gente fala que a corrida tem essa capacidade de hipnotizar a gente se apaixona pela corrida e se mantém ali correndo, mas existe um bichinho que é além da corrida, que é o bichinho da corrida de montanha, que é esse trail. A gente brinca aqui, eu sempre brinco com o pessoal em relação a Mambora, que eu fui obrigada a correr 7 provas no ano passado, mas não tem nada de ser obrigada, foi uma delícia, e realmente eu pude conhecer, eu pude experienciar o que é o trail em regiões diferentes, com públicos diferentes, compondo a mesma comunidade. Então, eu vim de modalidades coletivas, tive a oportunidade de trabalhar com outros ambientes esportivos também, tenho atletas de outros esportes, mas acho que nada se compara com o trail. É muito gostoso, não estou falando isso só porque a gente está aqui no Ultralado, tá, gente? Quem me conhece fora daqui também sabe que isso é verdade, que essa oração ela é verdadeira. E realmente, em relação à quantidade de eventos, de poder experienciar o trail, foi uma vivência incrível. E aí eu corri um pouquinho também para suar um pouco as canelas. Não, foi legal ver você crescendo nas trilhas pelo seu próprio Insta e ver você pessoalmente nos eventos. E falando de crescer também, o Mambora está crescendo mais. Eu vi um monte de sabores novos saindo. Como vai essa jornada? Nosso assunto hoje não nem Mambora, mas eu estou curioso. Como foi a vivência do ano para Mambora como empresa entrando as trilhas? Roger, a gente começou o ano com um discurso nas ativações apresentando a Mambora. Então, uma das perguntas que a gente mais fazia era: você conhece a Mambora? Consome gel de carbo? Né? Porque se a pessoa não conhece, a gente já vai para a realidade da categoria, que é a categoria de gel de carbo. E hoje, a gente já pergunta para a pessoa, ela já chega no nosso stand falando: nossa, o meu sabor predileto é o de cacau. Ou, putz, essa pessoa que está comigo precisa provar goiaba. Então, hoje, no trail, a gente, por pouquíssimas vezes, precisa explicar a Mambora. As pessoas já chegam tendo sido impactado por algum dos nossos atletas, conhecendo de uma outra prova. A estrutura comunidade do trail permite que a pessoa seja impactada por a gente por algum canal. E isso é muito genuíno, assim. Então, as pessoas já chegam sabendo que a gente é uma marca que tem responsabilidade ecológica, que os nossos ingredientes são naturais. Às vezes ela nem sabe o que tem na composição, mas ela sabe que é natural e isso gera segurança. Então, esse último ano para a gente bateu o martelo de que a sinergia do trail com a Mambora, ela é genuína e que a gente tem muito espaço para crescer. Com as pessoas já conhecendo, mas ainda não provando, né? Então, parando com a gente para provar. E tenho absoluta certeza que é daqui para mais. Então, pessoal, vocês vão nos encontrar muito nas provas de trilha daqui para frente ainda. Isa, eu tenho que perguntar também, porque eu sei, como um profissional, uma nutricionista, você já estava ligado com outros esportes, outros tipos de atletas, mas eu quero saber, deu um susto para você entrar no mundo de trail e ver a
a relação muitos corredores de trilha têm com comida, porque é muito diferente do que outros esportes. Não, dentro do mundo de correr, puxa, tipo, antes de correr nas trilhas, raramente eu ia pegar um gel até. Foi gel isotônico, bem restrito. Mas aí eu entrei no mundo de correr, de repente a pessoa ao lado de mim tá me dando um pedaço de linguiça enquanto eu tô correndo, sanduíche. Esse tipo, parece maluco no início, mas depois você vai correndo ultras e fazendo 10 horas correndo, você vai tipo, vendo, ok, eu preciso de alguma coisa mais. Mas deu um susto para você ver essas comidas assim entre atletas? Com certeza, Roger. Existe um abismo, né, do que a gente entende na literatura, né, do que a gente estuda dentro da nutrição esportiva, da prática do esporte de endurance, né? Acho que a gente fala aqui de modulação de fome, a gente fala de fome aqui, né? Então, você vai comer o que tem disponível, você vai assentar a linguiça do seu amigo, porque você tá com fome, porque aquela linguiça nunca esteve tão cheirosa, ela nunca esteve tão bonita. O esporte de montanha, ele traz ali, o esporte de montanha aplicado ao endurance, né, que também considera a duração dessa atividade física, ele permite que a gente chegue em condições extremas, onde a fome ela é pouquíssimo negociada. E aí a gente precisa saber trabalhar com alimentos que a pessoa gosta, a gente realmente encontra as pessoas comendo aquilo que acalenta, aquilo que traz uma lembrança afetiva alimentar. Acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso hoje também. Mas o trail para mim foi uma surpresa, porque dentro dos nossos protocolos, o que a gente entende como ideal, tem muita coisa, a gente até falou um pouquinho sobre isso no outro podcast, sobre o salame, sobre a Coca-Cola, tem muita coisa que não está dentro do que são os protocolos ideais, mas que está dentro da prática, porque a prática, o atleta ele tem o discernimento de construir, às vezes, ali, um protocolo que gera conforto. E o alimento, ele tem essa capacidade. Assim como, por exemplo, quando a gente chega na casa de um familiar e tem aquele bolo que a gente sempre consumiu da nossa avó, que tem aquele cheiro específico e gera conforto, a comida também pode fazer isso pela gente na montanha. Então, acho que nenhuma nutri nunca pode ter o papel de julgar essas escolhas. A gente pode adequar e explicar por que a gente pode substituir isso de uma forma melhor. Mas que há muita comida confortável aqui, muito comfort food nessa brincadeira de montanha, tem. Então, eu acabei de ver, tem vários sabores novos que Mambora acabou de colocar. Mambora está famoso de só usar sabores brasileiros, né? E então, a gente vai ver o sabor de linguiça em breve. Ou eu tô chutando. Churrasco tá no cardápio? Churrasco? Não. Gente, vai ficar um pouco... Feijoada. Um gel de feijoada? Não. Comfort food, feijoada. Vai ficar um pouco difícil a gente entregar essa linguiça, viu, gente? Eu vou dizer. É uma fruta mesmo aqui, que eu quero. Piqui, eu quero uma Mambora piqui. Não, eu não estou sentindo boas energias com isso. Você pode colocar minha cara na sachê? Não, acho que você vai vender muito pouco. Então, a gente está pós-carnaval. Para muitas pessoas, a piada é o ano está começando. E com isso, muitas pessoas, atleta, não atleta, corredor, não corredor, essa ideia, nossa, esse ano, 2024, vou perder peso. Está na lista, aquela lista famosa de desejos na vida. E nasceu o trabalho como nutricionista, eu estou imaginando que se tem muitas pessoas, todo ano, chegando, essa época, logo depois do carnaval, chegando para você com esse desejo. Você tem uma história de trabalhar com assessorias de pessoas individualmente, e explica para mim, nessa época do ano, como que é quando pessoas vêm para você e falam, Isa, eu preciso, e eles falam desejo, ideias que eles têm de como eles podem perder peso, como que é? Roger, na nutrição, a gente brinca que a pessoa, infelizmente, hoje a gente tem um padrão de corpo, a gente tem uma obtenção de chegar em um padrão corporal, que às vezes é até uma fixação. Às vezes a pessoa tem o peso que ela chega no peso que ela queria ter e ela não tem o corpo que ela gostaria de ter. Né? Então a gente vive muito em torno de uma insatisfação corporal. E isso aqui a gente pode atribuir a diversos
motivos de indústria, né? A gente consome uma rede social que nos induz a consumir corpos ideais, perfeitos, né? Todo mundo tem esse cuidado com a melhor foto que vai postar. Então, 90% das vezes a pessoa começa o ano com essa promessa de não, esse ano eu vou emagrecer. E aí, junto com isso, a gente tem aquelas muitas promessas de parar de comer algum alimento, de deixar de fazer alguma coisa que gosta muito porque está atrelado a um comportamento de comer social, né? Então, por exemplo, se todo domingo na sua família vocês comem macarrão, mas está de dieta, putz, como é que eu vou comer macarrão todo domingo, ainda que seja um hábito familiar? Então a gente acaba se desconectando um pouco às vezes da gente, a gente acaba não entendendo como que a gente pode habituar esse desejo de emagrecimento com a nossa rotina, com o nosso histórico alimentar, não colocando alimentações ou refeições ou alimentos como vilões desse processo, mas esse começo de ano ele é característico dessa vontade, desse anseio de emagrecer. Ele vem sempre atrelado a promessas, e eu sempre brinco que a gente precisa trabalhar com metas realistas, né? Então, que se encaixem a realidade da pessoa, que se encaixem, não é o que o blogueiro faz, né? Ou não o que aquele atleta está fazendo, porque aquele atleta a gente não sabe como que é a vida dele, como é o histórico alimentar dele, a história dele com a comida. Mas esse começo de ano, ele é de praxe. Sempre a gente precisa atender a um pool de promessas voltadas para o emagrecimento. Eu quero entrar nessa coisa, você usava muitas palavras certas aí de realidade, essas ideias que pessoas têm que é meio maluco, mas honesto. Eu consigo identificar com isso. Mas antes de entrar esse tipo de ideias que pessoas têm, eu quero umas definições de umas coisas. Primeiro, tipo, perder peso, emagrecer. Às vezes a gente fala isso, a gente não sabe exatamente o que isso significa. Porque, vou falar bem honesto, eu não sabia uns anos atrás. Hoje em dia eu tenho conhecimento melhor com isso. Mas se você fala, tipo, Roger, você tem que perder 3 quilos até semana que vem. Eu tenho a capacidade de fazer isso. Mas a maioria é água e não é bem saudável. E então, tem peso, tem peso. Explica para mim o que significa de perder peso só de água, de perder peso, mas manter músculo. E, além disso, a terceira coisa, não quero jogar coisa demais, a ideia clássica de X números de calorias vai entrar no meu corpo e eu vou queimar X números de calorias. Isso é um problema, uma fórmula de matemática. Essa ideia é errada, e então pode entrar muitas ideias que pessoas normalmente têm no início com essa ideia de perder peso. Claro, nossa, Roger, muitas oportunidades de falar sobre coisas que eu gosto muito aqui, você acabou de me jogar, então vamos lá. As pessoas, quando elas fazem dietas restritivas, quando elas escolhem por dietas restritivas para atender a essa perda de peso, foi o que você falou. Se hoje eu te desafiar, tem uma galera que gosta desse negócio de desafio, entendeu? E tem hoje na internet uma porrada disso acontecendo em milhares de páginas de influencers, etc. Mas se a gente faz hoje uma dieta, e essa dieta tem uma característica low carb, ou essa dieta tem simplesmente uma característica de restrição alimentar, que ela seja hipocalórica, que ela tenha poucas calorias ingeridas. Essa dieta ela vai gerar possivelmente uma perda de peso, né? Se a gente está comendo menos calorias do que a gente gasta para existir. E se essa dieta, ou se eu estou gastando mais essas calorias, né? Porque eu sempre falo que é como se a gente tivesse um copo d'água. Se eu estou gastando mais do que, estou ingerindo mais do que eu deveria, esse copo de água, ele vai extravasar. Se eu estou gastando mais energia, ingerindo menos, esse copo de água vai ficar mais vazio. Então, a gente vai ter ali um pouco de calorias a mais, enfim, que podem ser revestidas em emagrecimento. Mas qual é a ideia aqui de uma dieta de primeira instância que gera esse emagrecimento? Como, por exemplo, talvez a técnica que você fosse usar. Então, eu vou usar 2 ambientes para o Roger, tá? O primeiro ambiente do Roger, ele não vai se exercitar e correr 20 quilômetros, 30 quilômetros por dia para gastar essa energia. Essa primeira, o Roger vai simplesmente se alimentar da menor forma possível. Então, ele vai comer menos em menores refeições por dia. Aqui a gente está falando de um cenário hipercalórico. Esse cenário vai fazer com que você perda de uma forma considerável água.
em primeira instância, porque a gente tem um cenário de desidratação quando a gente não tem ingestão, principalmente do próprio carboidrato, que é um nutriente hidrofílico, ele adora água. Quando a gente ingere 1 grama de carboidrato, automaticamente a gente absorve 3 gramas de água. Então, se eu faço uma dieta que não tem muitos nutrientes, inclusive baixa em carboidrato, que é a famosa low carb, a tendência é que eu perca líquido. E aí aqui, o que eu quero deixar muito claro? Nesse seu desafio, onde você fez uma dieta hipercalórica, e você simplesmente, você não se exercitou muito, tá? Você simplesmente deixou de comer o que você deveria, para chegar na obtenção, na perda de menos 3 quilos. Para a gente perder 1 quilo de gordura, Roger, que é o que normalmente as pessoas querem perder, porque você não faz dieta para perder massa muscular, você faz dieta para perder aquela gordurinha, para perder aquele bracinho. A gente precisa, para cada 1 quilo de gordura, a gente tem um equivalente de 7.700 calorias. Um gesto tradicional de uma pessoa normal, ele tem até nas tabelas nutricionais, de 1.800, 1.200 a 2.800 calorias, que é o que a gente gasta para o corpo existir. Então, para eu chegar em 7.700 calorias, eu preciso gastar muito, né? Eu preciso deixar de comer por um período mais longo. E aí eu vou estar falando de perder gordura. Aí o segundo cenário é se o Roger decidir que ele vai fazer atividade física também. Então, Isa, eu vou comer pouco e vou fazer atividade física. Primeiro que o Roger vai sofrer, né? Então, quem normalmente nesse estado a gente acaba sofrendo, dói a cabeça, a gente tem pouca energia, é um estado bem estressante para o corpo. E aí, nesse estado, você vai possivelmente beta-oxidar mais, porque você vai estar correndo, trocando oxigênio. A perda de gordura, ela só acontece por beta-oxidação. E a beta-oxidação, ela basicamente acontece por atividade física e por um cálculo de dieta hipercalórico. Só que aí a gente tem muita responsabilidade para envolver essas duas tomadas de decisão. Primeiro, quão perigoso é a gente fazer uma atividade física sem estar bem alimentado, né? O quanto isso não corrobora com bem-estar, o quanto isso não corrobora com uma boa prática de atividade física, o quanto isso não corrobora com um estar saudável, um ser saudável, e uma dieta hipercalórica que não seja só contar calorias. Porque, normalmente, se fosse só uma fórmula matemática aqui, todo mundo ia ingerir 1.200 calorias, vou chutar, tá? E aí, ingerindo 1.200 calorias, independente de quais sejam essas calorias. Então, o carboidrato tem 4 calorias por grama. Proteína tem 4 calorias por grama, gorduras tem 9 calorias por grama, e aí a gente vai todo mundo ingerir 1.200 calorias, 1.800 calorias, quantidade de caloria que caiba aí esses nutrientes. Só que a gente precisa atender a um percentual de cada um desses grupos de macronutrientes. A gente tem 1 milhão de micronutrientes que estão presentes nos legumes, estão presentes nas frutas, estão presentes nas proteínas. A gente precisa absorver para que o nosso corpo funcione como uma máquina que ele é, com todas as engrenagens funcionando. Se eu decido durante um dia inteiro só consumir proteína, vai faltar carboidrato, que é a energia que meu corpo está mais habituado a converter. Se eu decido só comer gordura, vai faltar carboidrato, vai faltar proteína, enfim. A ideia é, se fosse só uma conta matemática, a gente teria ainda mais casos de desnutrição. A gente tem uma composição hoje de prato brasileiro, e a gente tem hoje um racional de fazer dieta só parando de comer, que não considera a quantidade de nutrientes que o nosso corpo precisa para ser saudável e para o nosso corpo funcionar de forma ideal. Falei muito, né? Não, foi excelente. E a gente está colocando tudo certo no início dessa discussão que a gente vai entrar agora. Que eu quero entender agora, tipo, eu quero entrar nessas etapas quando o cliente novo chega na sua porta, chega para falar com você, com esse bate-papo de te acabou de falar. Isa, eu quero perder peso, eu tenho uma meta esse ano de perder 1 quilos. Então, como que é essas etapas de trabalhar com alguém novo? Qual tipo de história você vai pegando? Você já entra falando sobre metas? Você já entra falando sobre a cardápio do dia? Ou você vai... Não, vamos dar um pause e vamos voltar à sua história com comida. Como que é isso? Roger, eu acho que das piores atuações assim que um profissional pode ter, isso no segmento da saúde ou não, é quando a gente está com qualquer cliente, com qualquer possível cliente, e a gente não considera o histórico dessa pessoa. Então, na nutrição, se eu, como nutricionista, tenho um protocolo fechado e eu atendo todos os meus pacientes da mesma forma, porque é a forma que eu tenho de trabalhar, muitas vezes eu não estou considerando o histórico do meu paciente.
Então, tem um ponto para mim que é muito importante, que é considerar que essa pessoa que está chegando para receber um atendimento, essa pessoa ela tem uma história com a comida, essa pessoa tem uma comida predileta, essa pessoa tem uma comida que ela tem aversão, essa pessoa tem uma comida confortável, essa pessoa já teve mais peso ou já foi mais leve, essa pessoa já quis ser mais forte, essa pessoa um dia já praticou uma atividade física diferente. E tudo isso compõe a história dessa pessoa. Eu acho que as metas, os objetivos, tudo isso precisa ser desenhado dentro da realidade daquele paciente. Então, eu sempre brinco, todo paciente tem uma história. E toda tomada de decisão e definição de planejamento precisa considerar essa história. E é muito comum hoje a gente pegar paciente que se sentiu frustrado em uma outra dieta de um outro profissional, ou porque tentou simplesmente seguir uma dieta aleatória, que não teve nem orientação de outro profissional, mas simplesmente porque não considerava a história dele. Então é muito, muito comum, como por exemplo, o Roger fez uma dieta, emagreceu. Aí comentou com o amigo dele, falei, nossa, emagreci aqui, tô super bem comigo mesmo. Aí o cara falou, o que você comeu? Aí você, eu comi isso, isso e isso. Aí ele, vou comer também. Só que talvez ele nem goste disso. Tipo, deu certo e você emagreceu porque você adora comer aquele alimento, adora ter aquela rotina, escolher por aqueles alimentos, na verdade, né? Porque o alimento não gera emagrecimento sozinho. Mas é exatamente quando a gente não considera a individualidade daquele paciente, esse histórico alimentar, esse relacionamento com a comida, que a gente pode gerar uma frustração de não conseguir chegar nesse objetivo traçado no começo do ano, né? Que não, 2024 eu vou emagrecer. E aí, no primeiro momento, a gente tem uma dieta que não é compatível com a nossa realidade. Então, um primeiro paciente, esse primeiro contato, é imprescindível a gente principalmente considerar que é uma história nova, e aí a gente adapta. Será que ele precisa de um cardápio? Será que ele precisa de uma meta? Será que ele precisa de uma dieta calculada? Ou será que com ele eu vou trabalhar só com objetivos de curto prazo? Então, até o final da semana, você precisa beber tanto de água, comer pelo menos 3 frutas por dia, e aí eu preciso que você coma proteína nas 6 principais refeições. A gente vai fazer isso até você mudar o seu hábito alimentar. E aí a gente vai aprendendo a fazer parte da vida daquele paciente. E não adequar a ele um protocolo que eu tenho, que é o que eu sei que vai dar certo, enfim. É muito mais fácil da gente ter uma adesão ao planejamento. Então, você está tentando criar um básico nesse cliente, mas para pegar a história, você faz isso só falando com a pessoa, eles têm que escrever alguma coisa, uma coisa clássica com comida, a gente está muito mal de saber mesmo o que é normal, porque que eu acho que é normal para comer pode ser totalmente diferente para você. Então, é muito comum pessoas, não, eu comi normal. Eu comi saudável. O que isso significa, sabe? Umas pessoas, eles comem um pedaço de um legume. E eles vão escrever uma carta para todo mundo da família. Eu comi um vegetal, eu comi um legume. Tipo, eles ficam com muito orgulho. Outras pessoas comem só legumes todo dia e nem pensam duas vezes. Não, e os dois vão falar, eu como normal. Isso é o jeito de comer. Então, pode falar um pouquinho sobre isso, porque que a relação com comida é uma coisa... A gente não vai pensando muito sobre a relação que outras pessoas têm com comida. A gente tem nosso próprio, e para a gente é normal, ou a gente fala, eu comi demais. O que isso significa? Comer demais. Então, eles têm que escrever isso com você, você vai observando o jeito que ele está falando. Como que é para chegar no ponto mais honesto? Essa sua percepção, Roger, é exatamente a percepção que eu tenho quando a gente quer colocar todo mundo dentro da mesma caixinha. Por exemplo, o que para você é comer muitos legumes, para mim, dentro da minha prática nutricional, pode ser comer pouquíssimos legumes, né? Que é exatamente o exemplo que você deu de um legume que é a pessoa que vai escrever uma carta. Então, é por isso que a gente precisa entender essa realidade. Qual é a interpretação da pessoa sobre comer bem? Qual é a interpretação da pessoa sobre comer mal? E aqui a gente tem alguns inquéritos alimentares. A gente trabalha com recordatório de 24 horas, a gente trabalha com questionário de frequência alimentar. Tem alguns métodos diferentes que a gente consegue trocar com essa pessoa, até mesmo diário alimentar. Então, eu tenho um aplicativo com os pacientes, e eles colocam as fotos dos pratos, para eu conhecer esse hábito alimentar dele. E aí eles colocam para mim percepção de fome e saciedade. Então, eu estava com muita fome para essa refeição. Eu repeti 2 vezes, e aí coloca a fotinho do prato, que é um aplicativo que, inclusive, lembra de beber água, que é o que eu mando a dieta. Então, eu acho que aqui, em relação a essa consciência alimentar, que é a forma como eu chamo, não existe certo e errado, porque dependendo da sua história,
Para você sempre foi muito certo comer só, por exemplo, alface, tomate. Mas existe um monte de nutriente que tem dentro da abóbora, da abobrinha, da mandioquinha, da berinjela, do quiabo, que é um monte de legume que não fazia parte da sua história, que vão te dar muito mais nutrientes, que vão te dar muito mais saciedade, que vão trabalhar a qualidade da sua microbiota intestinal, um monte de coisa importante que está envolto na ingestão desse tipo de nutriente, dos legumes, etc. Então, essa parte de a gente entender como que a realidade, a concepção de alimentação dessas pessoas é o que determina o que vai dar certo para ela. Porque o comer bem delas, na minha análise, pode ser, meu Deus, muito diferente. Então, é justamente nessa conversa que eu vou entendendo qual é a melhor forma da gente aplicar. Dá para a gente usar um questionário, dá para a gente fazer um recordatório de 24 horas de um dia completo, dá para a gente fazer um diário alimentar, e aí a gente vai tomando essas decisões. Então, se tem duas pessoas que chegam para você, dois clientes novos, um é atleta e a outra pessoa é uma pessoa do sofá, tipo, mas os dois têm o desejo de perder um pouquinho de peso, emagrecer um pouquinho. Então, os dois têm mais ou menos o mesmo jeito de comer. Como você vai lidar com uma atleta diferente do que alguém começando de zero? O desejo do emagrecimento, né, o anseio pelo emagrecimento, ele é comum a essas duas pessoas, né? Ele tange essas duas pessoas. Um atleta, ele provavelmente vai obter de acordo com a alimentação. Então, se a gente ajusta a alimentação de um atleta, a chance dele obter esse emagrecimento é mais rápida do que dessa pessoa sedentária, porque essa prática de atividade física vai permitir que ele ingira mais calorias por dia, vai permitir que a gente melhore a qualidade dessa atividade física dele. Então ele vai querer fazer mais, esse atleta vai poder entregar mais, a gente vai melhorar a composição corporal desse atleta. Essa pessoa sedentária, a gente vai partir de um ajuste alimentar e às vezes se basear só na alimentação para que ela tenha esse emagrecimento. A diferença aqui é que a gente tem um gasto energético, né, um fator atividade muito maior nesse paciente atleta. O nosso compromisso aqui é justamente, muitas vezes, melhorar a performance dele. Então, por mais que ele queira emagrecer, eu quero emagrecer porque com mais leve eu subo montanha mais fácil, né? Eu vou facilitar a minha prática esportiva. E muitas vezes pode ter correlação, né, com o peso atual dele, ou até mesmo com o que ele entregava antes de performance, de um possível ganho de peso. E aí o nosso compromisso é manter a massa muscular, melhorar a qualidade desse treino, né? Então, ter a suplementação ideal para que ele tenha um maior ganho de massa, para que ele tenha um carboidrato na hora certa, para que ele não precise depreciar músculo ali, entrar em catabolismo. Então, tem muito. E ainda assim consiga beta-oxidar. Então, a maior diferença aqui é que no paciente sedentário a gente vai precisar concentrar maior atenção em alternativas sacinogênicas, onde ele tem um gasto energético menor. E, obviamente, talvez com esse atleta a gente chegue mais rápido nessa perda de peso. Essa é a maior diferença. Com essa coisa de coisas acontecer mais rápido, eu dei um exemplo de alguém que vem do sofá. Alguém que estava fazendo nada, que começa a fazer alguma coisa, normalmente você vai ver um resultado, e esse resultado pode ser até maior do que normal, porque ele está começando de zero, de repente fica dedicado, percebendo o jeito que ele está comendo, e começar a comer diferente. É uma coisa que você falou antes, seu amigo começou uma dieta nova, fica animado, fala, eu estou comendo isso, outra pessoa pega um resultado. A gente falou um pouquinho antes disso, pessoas entram, pode ser qualquer coisa de regime, novo, vira vegano, de repente ele está prestando muita atenção de que ele está comendo. E primeiro 3 meses, nossa, vê resultados grandes. Fica mais low carb, uma regime, você falou, primeiro 3 meses. E primeiro eu quero falar, quem fica dedicado para 3 meses, já quero falar parabéns, porque normalmente pessoas na vida eu quero melhorar, quero exercício na minha vida, quero comer melhor. 1 mês, eu sempre falo com meus amigos, foca na primeira 30 dias, depois 3 meses, depois 1 ano. E com comida, coisa que eu vou percebendo, pode ser exercício também.
você vai vendo esse primeiro 3 meses um grande resultado e depois um platô. Isso é uma coisa, pode falar um pouquinho de por que isso vai acontecendo com o corpo quando você nessas situações, e você vai avisando pessoas quando elas entram, tipo, olha, você está vendo resultados agora, mas você não vai perder 2 quilos por semana para sempre. Tipo, não vai acontecer assim. Tipo, como se lida com esses ciclos e platôs com seus clientes? Roger, o corpo humano ele é muito inteligente, né? Ele tem válvulas de segurança que ele ativa a cada novo hábito que a gente constrói. Então, se a pessoa ela cria um novo hábito por 3 meses, por mais tempo do que isso, a gente está falando realmente da construção de um hábito. Em primeiro momento, essa primeira perda de peso, por exemplo, de um paciente sedentário que começou a se exercitar, quão gratificante é a gente perceber que esse paciente mudou a alimentação, se tornou mais ativo e que ele está vendo que a partir dessa mudança de vida, ele realmente vai ter os resultados que ele quer. Que é sempre muito, você precisa negociar, né? Então, às vezes é uma hora a menos na balada, às vezes é comer um fast food a menos na semana, mas a gente consegue provar que essa equação ela é igual para todo mundo, né? Que uma alimentação balanceada, com uma boa prática de atividade física, com os nutrientes ideais, que a gente melhora a disposição, que a gente melhora a qualidade do intestino, tem muita coisa aqui que entra nessa conta. E aí a gente vai construindo esse hábito. Os platôs, eles acontecem por uma adaptação normal do corpo. O nosso corpo ele é muito inteligente, então ele vai se adaptando a todos os nossos estímulos ali. Normalmente, quando a gente fala de emagrecimento, o corpo ele consegue perder esse peso até um momento que realmente é seguro para ele e onde a gente não fica ali atuando naquele efeito sanfona, porque as pessoas que conseguem construir um hábito, elas vão ter um padrão alimentar e às vezes ter exceções, e as exceções elas são importantes, elas devem acontecer, elas fazem parte de um hábito social, só que é muito diferente quando a pessoa se alimenta direito 3 dias, depois 2 dias não, e aí depois 4 dias ela não lembra o que comeu, aí depois 2 dias ela... E aí a gente não está falando da construção de um hábito, a gente está falando realmente de uma tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, aí cria um desapontamento, aí quer desistir de tudo. Então, basicamente, quando a gente fala realmente de uma criação de um hábito, onde a gente chega num platô, às vezes, Roger, a gente utiliza, sim, estratégias alimentares diferentes, como, por exemplo, o ciclo de carboidrato, onde a gente diminui e aumenta, vai mudando as quantidades de carbo para o nosso corpo adaptar a produção de energia a partir de outros nutrientes. A gente tem métodos, às vezes, de aplicação de alguma técnica de jejum em momentos diferentes do dia, principalmente à noite. Eu sou uma adepta do jejum à noite, quando a gente está dormindo. Então, a gente nem precisa sofrer para fazer jejum, né? Faz uma janela de jejum no momento onde a gente dorme, com uma última refeição com bastante carboidrato, para que a gente consiga ter um descanso bacana também, com produção de GH. Então, tem muita coisa que a gente estuda hoje para que um atleta, por exemplo, que está em um platô, mas tem o objetivo de aumentar massa muscular, de perder gordura, que a gente não mantenha ele naquele estado, que a gente consiga chegar nesse objetivo dele, respeitando a rotina, respeitando o hábito alimentar. Então, os platôs, dentro do universo nutricional, no que tange ganho de massa muscular, perda de peso, a gente tem como trabalhar diferentes estratégias nutricionais, protocolos de suplementação, isso também muito atrelado a calendário de prova, calendário de treino, mas o platô, ele nada mais é do que quando a gente cria um hábito e a gente repete ele por muito tempo, o nosso corpo tende a dar uma adaptação, principalmente se isso também está muito envolto a mesma característica de treino e a mesma alimentação. E aí, fazendo o mesmo, muitas vezes a gente tem o mesmo resultado. Quando a gente tem um peso seguro e o nosso corpo está adaptado ali a uma dieta normocalórica, que é exatamente o que a gente precisa comer para o nosso corpo produzir energia, mas tem bastante coisa entre linhas aqui que é muito legal e que está dentro das nossas cartas mágicas de nutrição. Então, só para esclarecer, quando você entra com um cliente novo, seu plano, vamos supor, você está planejando, eu vou trabalhar com essa atleta, ou essa pessoa não tem que ser atleta para 1 ano. Você já está entrando com essa ideia, ok, primeiro a gente vai ser um ciclo de talvez mais carbo e menos e depois esse ciclo a gente vai entrar um ciclo com menos caloria e mais proteína. Você já entra com esse tipo de plano?
Roger, eu conheço nutricionistas que trabalham assim, que tem um protocolo fechado e que aplica esse protocolo em todos os pacientes. Eu não acho que que essa é a magia. Eu acho que a gente precisa, estudando com o paciente, a cada retorno, a gente sabe qual é a adesão dele, como foi a adaptação dele, qual a dificuldade dele. Então, tem paciente que em primeira consulta consegue super aumentar a quantidade de fibra na dieta, que é super importante. Tem paciente que não. Então, eu vou ter que voltar um pouco aqui, adaptar talvez um legume cozido, adaptar às vezes uma fruta por fora, a gente não coloca tanto folhoso, tem dificuldade às vezes de preparar uma comida, o que é muito comum, né? Então, falar de nutrição e não falar sobre técnica dietética, né? Como você vai preparar essa dieta, é ignorante também, porque às vezes a pessoa não sabe preparar, e é muito comum, né? Gente que mora sozinho, que, nossa, eu só compro comida pronta. Então, eu não tenho um protocolo, e isso é muito do retorno do paciente, da construção dessa consciência alimentar e desse comportamento alimentar. Tem paciente, vou dar um exemplo de atleta, terminou uma prova, não teve o resultado que quis, tá num momento de frustração, ele muitas vezes acaba depositando aquilo na alimentação, porque a alimentação ela é uma forma de conforto, né? A gente tem hormônios que são ativados quando a gente se alimenta ali. Então, é normal ele colocar tudo na alimentação ali e falar, e aí se sente mais pesado, aí não vai treinar, muda a qualidade daquele sono, muda a qualidade do intestino, né, a saúde do intestino. Então, a gente precisa entender esses momentos e trabalhar dentro desses cenários diferentes. Eu acho que isso também é uma magia. A gente pegar esse paciente que uma vez vai estar num cenário legal, outro não, e é tão comum isso em qualquer área da nutrição. Então, pacientes que estão nervosos para um projeto do trabalho, pacientes que estão estudando para vestibular, quando não está legal com o marido, com a esposa, a gente tem de tudo e é preciso adaptar aquela nova realidade. Não, vamos adequar a sua dieta, vamos adequar esse momento. Então, eu não tenho protocolo fechado e eu acho que isso dificulta muito a adesão do paciente. A gente desconsidera que tudo é sobre oscilar, né? A gente vive numa gigante montanha de sobe e desce, sobe e desce. Aí eu treino, ensinando. Então, eu quero pegar umas coisas. Como você lida com, tipo, os macros e os micros? Como você vai medindo isso com clientes? Os macros, como você já falou, os carboidratos, proteínas e gorduras. Os micros seria, tipo, as vitaminas extra que as pessoas precisam. Como você vai medindo isso? E você falou que você usa um aplicativo. Pode explicar essa parte do processo de trabalhar com você? Claro. A gente tem alguns aplicativos, alguns softwares de nutrição, né, que calculam a dieta de acordo com os alimentos que a gente coloca. E aqui a gente já tem um momento que, quando a gente prescreve uma dieta, então, partindo de um ponto que hoje eu já consigo prescrever uma dieta para esse paciente, ele já me chegou em um status, onde eu consigo prescrever uma dieta. Esse aplicativo, ele calcula para mim os macros, os micros, e muitas vezes, dependendo da pessoa, inclusive para alguns nutrientes, independente da pessoa, a gente precisa suplementar, porque existem alguns nutrientes que não são disponíveis hoje dentro da alimentação, infelizmente, para alguns casos de atletas, enfim. Então, a gente precisa, a gente coloca nesse aplicativo e a gente entende a entrega desse aplicativo quando a gente coloca esse alimento, quanto que a gente completa de carboidrato, alguns a gente já sabe até de cor, mas para esse controle em uma dieta pronta, a gente usa esse aplicativo. Mas tem muito paciente, Roger, que o primeiro momento, o momento ideal não é uma dieta calculada. Então, eu não vou fazer um paciente que acabou de iniciar um tratamento nutricional comprar uma balança. Ele precisa primeiro entender qual é a fome e qual a saciedade dele. Ele precisa ter percepção de fome. Ele precisa inserir grupos alimentares na sua dieta. Então, o paciente nunca comeu vegetal na vida. Aí eu vou lá e coloco para ele 100 gramas de abobrinha. A pessoa nem comia aquilo, então primeiro eu vou colocar, vamos inserir 2 porções de legumes por grande refeição, e aí nesse processo a gente vai entendendo quanto que ele consegue colocar, para que ele tenha realmente uma adesão a isso. Esse controle de micro, essa divisão de macro, tudo isso é muito importante para que a gente tenha um paciente com disposição, que tenha todos os nutrientes regulados ali para o corpo funcionar, e não é tão difícil quando a gente fala de, basicamente, aqui a gente divide 2 momentos, o qualitativo e o quantitativo. O qualitativo é a qualidade dessa refeição, e o quantitativo é a quantidade dessa refeição. Eu acho extremamente difícil
jogar um quantitativo para essa pessoa se eu não tenho um qualitativo minimamente trabalhado, porque eu vou estar desafiando muito mais ela e vou estar negligenciando uma possível introdução alimentar, porque a gente fala de introdução alimentar muitas vezes com criança, BLW, né, tipo, forma da criança começar a comer, mas o que mais tem é nutricionista que hoje cria estratégias de introdução alimentar em adulto, para que justamente a gente consiga aumentar a ingestão de micronutrientes, que são esses nutrientes pequenininhos, mas que são muito importantes e 90% deles está nos alimentos in natura. Tem umas coisas que eu consigo ver o valor, mas eu nunca vou fazer. Por exemplo, a minha madrasta, anos 80, sempre tinha balança na mesa, cada pedaço de comida, antes de entrar a boca, joga nessa balança, tipo, 3 gramas de blá, 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 4 gramas de blá, blá. Até ele tinha uma outra versão dessa balança para levar para restaurantes, e sempre. Então, eu tenho uma coisa, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Tem outras coisas, tipo, que eu tento fazer, usar aplicativos para ver quantas calorias. E eu vou falar bem honesto, normalmente eu pego o aplicativo, um dia estou muito animado, tentando achar a comida que eu comi dentro do aplicativo, vou achando, colocando, um dia lindo, segundo dia, terceiro dia, já que eu comi que eu tenho que colocar, eu vou esquecendo. Então, que é a importância de fazer, mas na mesma hora eu estou vendo o valor, porque quando você tem que escrever e colocar um número, você sabe onde você está, mais ou menos, você vai pegando uma ideia, mas eu vou usar para sempre de jeito nenhum. Então, como você vai lidando com isso, com pessoas? Tipo, você ia dar dica de pessoas, então, uma semana escreve tudo que se come, ou 3 dias colocar tudo dentro do aplicativo. Por que isso é importante? E como você vai lidando com o fato que, sabendo que essa pessoa não vai fazer isso para sempre? Eu acho que aqui o objetivo, eu falo muito sobre quão é importante a gente desenvolver independência alimentar. Eu tenho uma piadinha com os pacientes que eu espero que eu seja a última nutricionista da sua vida. Para que depois você não precise de outra nutricionista para saber o que você tem que comer. Que você consiga seguir com independência alimentar. E não é independência nutricional. Aqui a gente está falando de nutrientes, de proteínas, carboidratos. Não, a gente está falando de carne, de ovo, de leite, de batata, mandioca, para que a pessoa saiba o que ela vai encontrar em cada um desses alimentos e que sejam alimentos que deem saúde para ela, que ela goste, que ela aprenda a saborear. Então, eu não acho. É comum também, e a gente precisa disso em alguns momentos, eu vou dar um exemplo, mas a forma ideal é a gente não virar refém de nenhuma dieta e de nenhuma uma medida quantitativa. É a pessoa saber atender aquela fome, aquela saciedade. E eu vou dar um exemplo. Quando a gente passa muito tempo sem comer, a nossa fome, às vezes, faz a gente comer muito mais do que a gente precisa para matar, para realmente a gente ficar saciado. Mas é porque a gente estava com muita fome. E essa fome parece que ela só vai passar com um caminhão de comida. Mas a gente precisa exatamente da mesma quantidade de comida que a gente precisaria se tivesse com pouca fome. Porque o nosso estômago está do mesmo tamanho. A nossa energia ela é igual. Né? E a gente tem essa sensação de que não, se eu comer um caminhão disso aqui, essa fome vai passar logo. Então, os nossos hormônios vão atender da mesma forma. Então, quem faz a regulação fome, saciedade, que é a grelina, a leptina ali, eles se comportam da mesma forma. Se a gente comer um caminhão, né? E aí, obviamente, a gente vai ter ali mais dos que geram saciedade. Mas quando a gente fala de se tornar refém, Roger, por exemplo, de aplicativos, de balança, a gente tira essa autonomia do paciente, às vezes, para que ele consiga seguir construindo um hábito alimentar. Só que às vezes é importante. Então, eu vou dar um outro exemplo. Atletas de luta que precisam bater peso para conseguir competir. Esse atleta, ou até mesmo fisiculturistas, se a gente não tem esse controle de peso, a gente pode atrapalhar a performance diretamente desse atleta, porque ele não vai alcançar o peso que ele precisa para subir no tatame, e esse fisiculturista para conseguir perder essa para desidratar de forma ideal, para conseguir competir ali dentro da sua categoria. Então, em alguns casos, é muito importante a gente conseguir ter essa balança. E em outros, principalmente quando a gente fala de pessoas que precisam ganhar peso, a pessoa não consegue entender a quantidade que ela tem que comer.
Então, ela vai tentando, a gente faz testes de dieta, acompanha por diário alimentar, mas ainda a quantidade é menor. Então, a gente precisa da balança para quê? Para que a gente consiga, introduzindo aos poucos, o aumento gradual também desse nutriente, ou a adaptação daquela dieta. Eu sou completamente contra a gente ficar refém de medidas. Eu acho que a construção do hábito como um todo, a percepção dessa fome, dessa saciedade, a gente saber aonde a gente vai encontrar tal nutriente, faz parte da minha didática profissional. Eu não desejo que o paciente tenha em mim uma referência do que ele precisa fazer. Eu desejo que ele absorva a informação necessária para que ele siga com autonomia alimentar. Mas quanto tempo na sua carreira, você está trabalhando com muitas pessoas diferentes, mas para colocar uma coisa geral, quanto tempo você acha que seria bom para a pessoa vai medindo a quantidade de comida para ganhar essa... Porque, como eu falei, a gente não tem noção de nossos próprios hábitos, porque a gente faz isso automático. Eu colocar X... Eu vou enchendo minha prata desse jeito, com essa comida. Muitas pessoas nem vai pensando sobre isso. A gente usa essa palavra moderação. Eu só tenho que comer com moderação. Mas o que isso significa? E normalmente, se a pessoa fica no ponto, eles são obesos ou têm problemas de saúde por causa de comida, eles não têm noção de moderação. Mas adoram usar essa palavra. Quanto tempo normalmente você vai vendo seria bom para alguém usar um aplicativo, tirar uma foto do prato, monitorar quantas calorias, para ganhar isso como um hábito onde eles não precisam fazer isso tanto quanto no futuro? Eu acho que isso está muito envolvido com o comprometimento da pessoa, com o planejamento, com até o próprio objetivo. Né, Roger? A gente precisa... esse tempo ele é muito relativo de acordo com cada realidade. Até porque a gente vai precisar pesar para ganhar um peso e aí entender o que aquela quantidade é a quantidade ideal, tem a que precisa para emagrecer, que é um processo mais doído, né? Você tirar a comida do prato para colocar em cima de uma balança, você sentir vontade de comer aquilo que você tirou, né? Então, eu já tive pacientes que chegaram para mim e não comiam uma banana inteira, que não estava, porque na outra dieta, na prática alimentar que tinha antes, era uma banana, era 2/3 de banana. O que você faz com 1/3 de banana na geladeira, gente? A banana vai ficar ruim, né? É esse 1/3 de banana que vai comprometer a sua dieta, sabe? Então, são algumas questões que entram no quantificado ali, que desconsideram, por exemplo, o quão orgânico é essa banana. E ela não vai aguentar ali naquela geladeira às vezes. Então, é muito relativo, principalmente de acordo com o objetivo. Muitas vezes a pessoa, quando chega no objetivo, larga a mão da balança, e aí é aí que a gente precisa entender se ela criou o hábito. Porque se ela estava só presa na balança, a gente não construiu o que a gente precisava. E aí pode botar fogo na balança. Que aí a gente vai seguir sem balança e vai tentar de outras formas. Mas realmente é difícil a gente conseguir estipular um tempo. Mas na minha visão, a gente não pode se tornar para sempre refém dessas medidas. A gente precisa construir uma consciência daquele consumo. Eu estou perguntando porque eu sei que muitas coisas ligadas com saúde, para mim, se não medir no início, para pegar... porque eu sou rei de falar, tipo, não, viva a sua vida, moderação, coisas assim, faz o que você tem que fazer. Mas eu sei bem para mim, quando eu tenho coisas que eu tenho que mudar na minha vida, ou eu quero mudar na minha vida, no início eu tenho que medir. Eu tenho que, só para cair na realidade, porque eu vou viajando, pensando o que eu estou fazendo, mas eu não tenho a ideia clara, um número claro de que tem que mudar. E tem essa coisa até empresa, você não pode mudar que você não está medindo. Então, essa é a ideia. Então... Não, mas a nutrição, Roger, uma coisa que a gente faz muito e que não envolve balança é medida caseira. Então, 2 colheres de sopa. Aí, isso varia muito, porque 2 colheres de sopa rasas e 2 colheres de sopa cheias mudam muito o cálculo de uma dieta. Muda muito mesmo, assim, né? Então, 2 colheres, a gente não especifica qual colher é de chá ou é a colher de servir. Então, eu costumo trabalhar muito com medida caseira, porque aí a pessoa começa a aprender a quantificar na colher. Então, 2 conchas de feijão, 2 fatias de queijo. Aí, no diário alimentar, eu consigo ver o que essa pessoa considera como uma fatia de queijo? É uma fatia de queijo ou é um pedaço de queijo? E aí a gente vai brincando com isso. Inclusive, eu tenho um guia, que é um guia de porção. Esse guia de porção tem lá
qual que é o tamanho de uma fatia, mais ou menos, aí tem uma fotinho de uma fatia de queijo, uma colher de mel, né? Então tem o pessoal que coloca uma colher de mel, aí tem a colher de mel, tem a colher de pasta de amendoim é campeã, porque pasta de amendoim, se você chucha com bastante força, sai 17 quilos de amendoim na colher. Mas será que é isso? Uma colher de amendoim é para ser rasa, é para ter ali algumas gramas só. Então, a medida caseira é muito mais fácil ter uma colher para conseguir pegar uma comida do que ter uma balança para medir aquela comida. Então, a gente vai entendendo qual é a medida caseira dessa pessoa, né? Essa xícara, essa colher, essa ponta de faca. Ponta de faca com manteiga é ótimo também. Ah, eu só posso uma pontinha de faca. Aí a ponta da faca é quase o pote da manteiga. Então, a gente vai ensinando e aprendendo qual é a realidade da pessoa. Eu sempre falo que a minha dinâmica é também, além do que é ensinar, é aprender a sua realidade. Porque a sua ponta de faca, às vezes, é a sua ponta de faca há muitos anos. E a minha não tá certa, e a sua não tá errada. A gente só precisa chegar na que eu preciso, para que a gente consiga seguir seu planejamento alimentar. E aquela refeição não passe aquelas calorias, para que você entenda que é importante a gente estar dentro dessa quantidade de ingestão daquele alimento. E aí a gente vai criando essa consciência. Uma coisa mais uma coisa mais geral que eu quero falar, ou que eu quero perguntar: homens e mulheres, quais coisas, tipo, desde o início você está mais ligado ao que é mulher, então eu tenho que tomar mais cuidado com é um homem. Eu estou perguntando, eu vou te dar um exemplo. Na minha casa, eu sempre estou brincando com jeitos diferentes de comer, jeitos diferentes de fazer exercício, e eu fiz o famoso laboratório de mim. Mas o que vai acontecendo? Minha esposa fica muito ligada. O que você está fazendo? Ainda mais quando eu vou perdendo peso, fica mais forte. O que você está fazendo? Eu quero fazer. E às vezes, por exemplo, jejum. Eu sei, seguindo a pesquisa que a gente tem até agora com essa ideia de jejum intermediante, que eu estou vendo, que eu vi para homens, mostra uns homens têm benefícios ou nada, mas para mulheres tem nada de pesquisa que mostra que isso é saudável, é benefício. E, então, tem umas coisas assim, né, tipo, eu falo para minha esposa, tipo, não faça o que eu estou fazendo, por favor. Mas, então, quais coisas você pode falar para pessoas, e quando é mulher, quando é homem, quais coisas você está seguindo diferente? Roger, eu tenho uma preocupação maior com mulher em relação a padrão de corpo, a obtenção de magreza, a padrão de corpo, né? A mulher hoje ela consome muito conteúdo midiático que estimula que ela tenha um corpo ideal, que ela chegue naquele padrão de beleza. Então a mulher ela precisa, antes de qualquer coisa, ter um corpo que funcione. Então, o que tem de mulher que chega, que faz dieta, que o intestino não funciona, e, gente, não tem como você ser feliz com o intestino preso. Não tem como você ser feliz com retenção hídrica, que é muito característico da constipação ali. Então, acho que quando a mulher chega com essa vontade de emagrecimento, a primeira coisa que eu quero entender com ela é o quanto esse emagrecimento hoje, além de uma vontade estética, é também sobre uma infuncionalidade do corpo, é sobre, às vezes, uma insônia crônica, tem muita coisa atrelada. E a mulher hoje, a gente tem uma tendência a ter maiores disfunções hormonais, anticoncepcionais, diversos outros medicamentos que são frequentes para a mulher, que são de cunhos anticoncepcionais, que alteram muito a nossa cascata hormonal. Então, com mulher, eu tenho uma preocupação maior de entender o método qual a gente vai aplicar para a gente chegar nesse emagrecimento, que é o maior objetivo a maior parte das vezes. Quando a gente fala de picos de cortisol, por exemplo, que é estresse, né? Dietas low carb, elas tendem a gerar maiores picos de cortisol, porque a gente tem uma menor, enfim, por diversos fatores, a gente precisa estar atento a isso. E as mulheres já têm a gente já tem algumas desregulações que são em volta da TPM, mulheres normalmente são mais sobrecarregadas, então, né, as duplas itinerários de trabalho, que é trabalho fora de casa, trabalho dentro de casa. Então, é importante a gente conseguir ter uma alimentação que seja confortável para essa mulher, onde a gente adeque principalmente os desejos de consumo dela. Então, eu tenho esses cuidados. Com mulher é importante, tanto que tem na nutrição onde a gente fala muito de saúde da mulher. E é preciso a gente olhar com bastante cuidado. Inclusive, mulheres são a maior fatia hoje de pacientes de consultório é feminina.
nutricionalmente falando. Por essa questão, obviamente, do emagrecimento, está muito atrelado ao padrão ideal de corpo e ser muito voltado para a mulher. A indústria trabalha muito para que a mulher esteja insatisfeita com o seu corpo, mas porque a mulher também tem um cuidado de saúde maior. Então, de uma forma geral, a gente tem dados de que mulheres vão mais ao médico, mulheres fazem mais exame. E quando a gente fala de homem, o homem tem na minha concepção, tá? Agora eu tô falando 100% Isabela. O imediatismo maior. Então, o homem quer muito mais rápido. O homem consegue fazer muito mais rápido. Mas e se eu dobrar essa quantidade? E se eu fizer mais rápido isso aqui? Então, com o homem, a gente precisa criar mais raízes de consciência para que ele consiga construir esses hábitos. E aí, mas também dá certo. Eu tenho perfis bem diferentes, mas de uma certa forma ou de outra, não é sobre homens e mulheres, né? Também é sobre históricos alimentares, comportamentos alimentares. Então, é importante a gente entrar na peculiaridade, mas de uma forma geral é assim que eu costumo enxergar e trabalhar com esses dois gêneros bem diferentes. Então, eu quero entrar obstáculos que pessoas têm, né? Depois pós-carnaval, vou perder peso, eles têm muita motivação, primeiro dia de volta na academia, não, estou fazendo tudo certo, mas é uma coisa comum, depois um tempinho ou tempão, depende da pessoa, tipo, vai perdendo motivação. Eu quero entrar em situações onde se pode dar dicas, e vou falar o seguinte, pode ser o tipo de dica que você ia falar para clientes, mas pontos extra para você, se fica pessoal, é tipo, o que você mesmo faz. Então, a realidade de dia a dia, festas, férias, viajar, isso é um obstáculo muito comum. Alguém finalmente está pegando hábitos novos e depois tem férias de uma semana, vai para a Bahia, tem buffet livre lá no lugar onde ela está, na pousada. Então, quais dicas você pode dar para pessoas que vai para primeira festas, tipo, sexta-feira tem uma festa, sabe que vai ser um monte de comida que está fora da cardápio de alguém que quer o corpo novo, e depois alguém que vai viajar, vai ficar de férias. Como você vai lidando isso na realidade? Eu tento trabalhar o máximo possível com a concepção de exceção, Roger. Eu acho que quando a pessoa entende que aquilo é uma exceção, que aquele momento é uma exceção, que é preciso contemplar o momento também. Eu acho que a gente erra muito na nutrição quando a gente vira refém da dieta, ou quando a gente se culpa, porque tem uma questão purgativa de você, putz, eu fiz. Então, eu tô numa viagem com a minha família, e aí, nossa, comi o buffet do café da manhã, que é uma delícia, gente. O buffet de café da manhã do hotel é maravilhoso isso, né? E aí a pessoa se culpa, nossa, então já que eu comi esse café da manhã, eu preciso hoje correr 5 quilômetros. Aí ela vai correr 5 quilômetros, deixa de ficar mais tempo com a família, às vezes muito legal quando você consegue juntar todo mundo fazer essa atividade. Eu mesmo sempre tento, então trazendo o meu individual, eu sempre falo para as minhas amigas, gente, vamos fazer um treininho hoje? Vamos correr, as pessoas falam, lá vem a Isabela, mas é porque eu gosto também, então tá dentro do meu hábito, né, da minha rotina. Mas a exceção, existe a exceção e existe a regra, né? Então, a gente está negociando bem com a gente ali, no que é uma exceção. Então, e eu acho que a exceção, ela permite que a gente entenda que quem está no controle é a gente, que eu vou conseguir fazer uma exceção agora, e que ainda assim quem está no comando sou eu para voltar amanhã para minha realidade. Então, a construção do hábito, ela não é sobre você ser refém daquele hábito, não é sobre você não conseguir negociar com você mesmo, é sobre você ter total consciência de que o controle é seu, e que eu vou fazer uma exceção agora, e que amanhã eu vou voltar para o meu normal. Né? E aí o que eu gosto muito, que está dentro do processo de reeducação alimentar, é quando você vai construindo esse hábito e a pessoa entende que se ela passa 3, 4, 5 dias comendo muito diferente do que ela construiu, então com uma ingestão menor de fibra, se hidratando menos, comendo menos refeições por dia, ou comendo muito embutidos, que automaticamente ela vai ter uma maior retenção de líquido, que ela vai ficar constipada, o intestino não vai funcionar tão bem, que ela pode piorar a qualidade do sono dela, que são fatores atrelados à nutrição, que quando a gente começa a ter exceções excessivas, a gente acaba tendo retornos quanto a isso. Então, o que eu tenho de paciente que viaja e volta, Isa do céu, eu tô muitos dias sem ir no banheiro.
Então vamos voltar a hidratar, volta a comer fibra, vai dar certo, só voltar, não pensa, não espera segunda-feira, né? Vamos, voltou. E outra coisa, a gente tem muito hábito da refeição lixo, dia do lixo, a galera também fala muito. Eu sou completamente contra esse tipo de nomenclatura do dia do lixo, ou etc. Porque esse lixo, na verdade, pode ser um comer social, pode ser um aniversário de um amigo, que às vezes você vai deixar de comer porque só tem aquilo para comer e você está com fome, tipo, é saber negociar com você mesmo o quanto aquilo pode ou não te fazer bem. Eu tenho pacientes que deixaram de comer coisas gordurosas e quando voltaram não conseguiram comer mais. E aí fala, meu Deus, eu nunca mais consegui comer uma pizza. Você fala, não, calma, porque você tá com a microbiota tá bem desenhadinha, se você come uma quantidade grande de gordura, é normal a gente ter ali um episódio de diarreia, por exemplo. Então, tem algumas condições que a gente constrói que, dentro da regra, que quando vem uma exceção, ela imediatamente afeta no nosso bem-estar, né? Que são esses fatores atrelados a uma boa nutrição. Mas de uma forma geral, assim, é a forma que eu tento permitir que os pacientes entendam que o controle é deles e que eles podem construir as suas regras durante um período maior de tempo, que as exceções elas são pontuais e voltar para a regra não exige tanto esforço, o controle é seu. Como profissional, porque às vezes eu vou pensando, eu preciso um psicólogo, eu preciso um nutricionista, eu não sei, porque é muito emocional nossa relação com comida e nossas ideias de como vai emagrecer, vai ficar mais forte. E como se lida como profissional com isso? Porque muitas coisas você acabou de falar, você precisa muita paciência para si mesmo. Você precisa muito amor para si mesmo. E você tem que falar para si mesmo, tipo, Roger, você errou. Não, você não tem que chutar a balde agora e desistir em tudo. Ore no espelho e fala, te amo, e vão para amanhã. Como profissional, como você lida com isso? Eu adorei o exemplo. E o alimentar-se melhor, o exercitar-se, para mim, eles são atos de amor, né? E eu gosto muito de repetir que ninguém pode fazer isso pela gente, ninguém pode se nutrir melhor pela gente, ninguém pode se exercitar pela gente. Então, exige a nossa autonomia, exige que a gente assuma que essa responsabilidade é nossa. Então, é um ato de amor. E muitas vezes, por um desapontamento profissional, pessoal, por diversos fatores, a gente simplesmente desconecta disso tudo, né? Da razão maior pela qual a gente está ali. A gente não tem que querer emagrecer porque a gente quer ter o corpo de fulana. A gente tem que querer emagrecer porque a gente quer ter um corpo que descanse melhor, que tenha um bom intestino, que a gente consiga fazer a atividade física que a gente quiser, que a gente melhore a qualidade da nossa respiração. Então, é muito comum hoje o paciente chegar no consultório sem conseguir subir escada. Nossa, fui subir escada e eu vi que eu tava subindo muito mal. Aí falei, nossa, preciso emagrecer. Não é só sobre emagrecer, é sobre melhorar a qualidade cardiorrespiratória, é sobre a gente fazer uma bateria de exame muitas vezes, Roger. O que a gente tem hoje, quão comum é pessoas que não fazem check-up, né, em relação ao exame. Então, isso tudo é autocuidado, você realmente tirar esse tempo para cuidar disso. E a nutrição, ela tem um cunho psicológico muito importante. A gente precisa ter uma escuta muito empática. Eu tenho uma tatuagem no braço que é o trabalho dos símbolos da empatia, onde a minha missão é o ouvir, o sentir e o falar. Então, eu não tenho como falar nada sem sentir e escutar aquela pessoa. É a partir disso que eu vou conseguir dizer a melhor coisa que ela precisa escutar, é a partir disso que eu vou ter a melhor tomada de decisão ali. Isso para mim, serve dentro da clínica, dentro da Mombora, dentro de qualquer atuação minha enquanto pessoa. A gente precisa ter esse filtro de ouvir a pessoa, né? Então, ter uma escuta ativa. E a empatia fala muito sobre a gente não fazer pela pessoa aquilo que a gente queria que fosse feito pela gente. A gente precisa fazer pela pessoa o que precisa ser feito por ela, né? Então, às vezes, para a Isabela, é excelente fazer uma dieta à base de folhas e plantas e etc. E para aquela pessoa aquilo é um ET. Ela fala, meu Deus do céu. Então, o melhor para mim não é o melhor para aquela pessoa. O melhor para aquela pessoa hoje é ela aprender a beber água, né? Então, eu atuo e eu acredito em algumas condutas que é impossível não considerar o psicológico e o ser enquanto um ser complexo e completo, né?
Por isso que eu não faço copia e cola de protocolo nutricional. E acredito muito que se a pessoa não ativa essa motivação, né, essa consciência de si, é muito mais difícil a gente construir um trabalho que vai dar certo. Porque ela está muitas vezes agarrada ali em um padrão de corpo, ou na dieta do amigo, e ela não entendeu que aquilo é por ela mesma, e que só ela pode fazer por ela. Quero entrar uns dicas bem específicas em breve aqui, mas antes, você estava usando umas palavras antes, tipo microbioma ou condições de intestino. Para alguém que está ouvindo, que não está ligado com isso, o que é e como a nutrição, o jeito que você está comendo, tem impacto disso? E por que alguém cria uma microbioma melhor? Gente, eu adoro falar de microbiota. Que bom, porque eu quis fazer assunto só isso, mas eu tipo, não, eu vou perder muitas pessoas se só falar sobre isso. Vamos falar muito de microbiota, gente. Todo mundo tem um monte de bichinho doméstico que chama microbiota. Alguns têm uma microbiota um pouco mais do mal, alguns umas do bem. A gente precisa, como meta, cultivar as que ajudam na nossa imunidade. Então, a microbiota é uma série de micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino. Elas regulam muitas vezes a nossa imunidade, a melhora da absorção dos nutrientes, o bom funcionamento intestinal. Elas dificultam ali a barreira intestinal do nosso intestino, né? Então, que as coisas consigam ou não entrar por ali. Enfim, a microbiota, ela é uma composição muito importante e para que a gente tenha um estado de saúde. É muito comum hoje, com o consumo de ultraprocessados, com excesso dos açúcares químicos, conservantes, corantes, a gente romper essa barreira intestinal e acabar cultivando uma microbiota que não é tão bacana. Né, que não está voltada para essas bactérias que ajudam a gente a produzir melhores nutrientes, a fazer cocô bonito. Então, eu sempre brinco com isso com pacientes, nossa meta é fazer cocô bonito. Então, a microbiota, Roger, ela é uma atenção para qualquer atendimento nutricional. Inclusive, está completamente associada ao bom funcionamento do intestino. Então, gente, não tenham vergonha de falar sobre cocô com os nutricionistas de vocês. O cocô, ele diz para a gente se está ou não funcionando todo esse processo de absorção. É no intestino que a gente absorve. E se a gente não tem bons moradores nesse intestino, que são essas bactérias do bem, a gente não está absorvendo da melhor forma, a gente não está protegendo o nosso corpo da melhor forma. É por isso que a gente tem hoje aí no mercado um pool tão gigantesco de probióticos, de prebióticos, para que a gente consiga cultivar essas colônias positivas. Mas dentro de uma dieta, se o seu nutricionista não está falando sobre o seu cocô, sua microbiota, ingestão de fibra e de água, fala sobre isso com ele, porque com certeza está entre linhas e vai ser legal de entender como que é essa composição dentro da sua barriguinha. Então, fala, quais as pessoas podem fazer hoje para melhorar a microbiota? Gente, para melhorar a microbiota intestinal para ontem, ingestão de fibra, solúveis e insolúveis. E aí aqui a gente fala sobre aveia, grãos integrais, folhas de uma forma geral e água. A gente precisa muito ingerir água. Né? Então, é justamente a ingestão, o trabalho dessa fibra no intestino que a gente vai conseguir deixar esse intestino mais forte, realizando mais peristaltismo. Mas para a gente conseguir alimentar bem essas bactérias do bem, a gente precisa cultivá-las. Então, muitas vezes esse paciente precisa entrar com um prebiótico ali, com um probiótico, que são essas cepas, alimentar bem essas cepas. Então, é preciso entender com esse profissional qual o status dessa microbiota, analisando principalmente comportamento intestinal, hábito intestinal. Mas fibras e água. A gente não tem como fazer cocô bonito sem fibra e sem água, e a gente não cuida das bactérias do intestino se a gente não ingere fibras para que elas possam consumir essas fibras e que a gente beba água também. Então precisa dos dois. E essas coisas você vai vendo no supermercado hoje em dia, o Fiber mais. Fiber mais a prebiótica, né? Prebióticos. Prebióticos. O que é isso? E você acredita primeiro, quando você compra alguma coisa que fala prebiótico na parte de fora,
Tá, quanto fé a gente pode colocar nisso e o que isso significa? Na verdade, os prebióticos, eles nada mais são a junção dos dois, né? Então, os probióticos são os micro-organismos. Então, a gente vai estar ingerindo, como por exemplo, o Yakult, muito comum o Yakult ser considerado por ter essas bactérias ali. E aí a gente está falando das bactérias, então os probióticos. Aí sobre ter, né? Então, tipo, será que realmente tem essas bactérias ali? A gente precisa confiar muito no processo de refrigeração desse alimento, se ele realmente teve numa temperatura para manter essas bactérias, que são bactérias vivas mesmo, gente, são bactérias do bem, elas fazem muito bem para a gente. E os prebióticos é a alimentação do probiótico. Então, o prebiótico nada mais é do que fibras. Então, existem muitas formas hoje a gente adicionar fibras nos alimentos, justamente porque começou a ser uma dor, a gente começou a ter cada vez mais eficiência de colonização de microbiota. Só que ela é muito importante para a nossa imunidade, ela é muito importante para que a gente consiga absorver bem os nutrientes. Então, não adianta a gente ter adianta em partes, mas é importante a gente ter um intestino saudável para absorver bem os nutrientes de uma dieta saudável. Se eu tenho um intestino doente, um intestino não muito bem colonizado, eu não consigo absorver todos os nutrientes que eu preciso. E aí é muito mais fácil, Roger, a gente pode ter mais confiança quando a gente vê um alimento no mercado que tenha prebióticos, que são essas fibras, do que os alimentos que têm probióticos, porque os probióticos eu preciso confiar que toda a cadeia de refrigeração levou aquele iogurte ou aquele composto alimentar ali com controle até o momento que eu vou consumir. E isso também vale, viu, gente, para na hora que a gente comprou e levou para casa. Então, às vezes o pessoal leva sem uma bolsa térmica, etc., os alimentos que também têm probióticos, mas eles podem alterar a temperatura e também não resistir. Então, lembre-se, são amiguinhos vivos de verdade. A gente fala muito sobre essas coisinhas que moram por dentro. Eu quero entrar a parte que pessoas vai ver de fora. Normalmente, quando pessoas ou começar a comer melhor ou fazer exercício, uma coisa que você vai perceber depois de umas semanas, não seu pele sentir melhor. E eu moro com três mulheres, e a gente tem creme e condicionador, shampoo por todo lado na casa. Eu sou o cara, eu não faço nada, eu nem sei o que significa todos os cremes, não tenho a mínima ideia. Para a quantidade de creme, a gente precisa 80 mais corpos nessa casa. Mas eu passo nada, não uso nada, mas os três sempre falam: oh, Roger, meu Deus, seu cabelo, é tão lindo, seu pele. Eu não faço nada, eu tenho vergonha, mas eu acredito muito de comer, comer. O que é isso, essa relação? E quais coisas eu estou fazendo certo que eu não consigo explicar para elas? Roger, existe uma nutrição que a gente chama de nutrição estética, né? Obviamente. E a nutrição estética, ela é basicamente, a gente aborda muito a questão de ser de dentro para fora. Então, é muito comum a mulherada querer ter um cabelo mais cheio e querer estar com a pele sem oleosidade, mas aí o cabelo tá ralo porque a mulher tá anêmica. E aí a gente tem uma deficiência, nossa, grande de ferro, que é muito comum, mulherada, façam as medições de ferro e ferritina. E aí não tem como o cabelo crescer, gente. O cabelo depende do ferro ali para, né, a gente conseguir fazer com que ele fique forte, etc. É muito comum mulherada falar da pele oleosa, mas aí tem uma alimentação riquíssima em gorduras que não são boas, né? Gorduras de qualidade ruim ali, muito oriunda muitas vezes dos alimentos processados. Então a gente tem algumas características. Unha, a própria unha também, então deficiência de ferro para unha também, a gente precisa de vitaminas do complexo B para unha também, a questão da pele acneica, a gente tem algumas vitaminas também atuam nisso, a biotina, uma falta também, a vitamina B6, então tem vários nutrientes que estão dentro de uma alimentação balanceada, que se a gente não está atendendo, que aí não vai, gente, não tem creme, não tem estratégia externa que vai entregar a melhora desses pontos. Então, a gente fala muito sobre nutrir de dentro para fora, quando o objetivo é estético. A gente tem como melhorar a qualidade da pele, a gente tem como melhorar a qualidade, né, crescimento das unhas, a gente tem como melhorar crescimento capilar. Algumas pessoas têm uma questão genética muito forte, então, que a família inteira tem um cabelo ralinho, que a família inteira tem unha curta, né? Tô dando exemplo aqui.
mas que a gente ainda consegue modelar, às vezes, tendo um estado nutricional adequado ali, o que é muito comum. É muito comum a mulherada não ingerir uma quantidade adequada de gordura boa, é muito comum a mulherada não ingerir uma quantidade adequada de proteína, eu preciso de proteína para fazer novas células, para trocar a minha derme. Então, tem muita coisa que está dentro da nutrição para que a gente consiga ter uma obtenção de bons nutrientes ali e ter esse cabelo bonito que você lava com sabão. Roger, e as suas filhas devem ficar doidas porque elas usam cremes. Você usava uma coisa, mas quero uma tradução. Gordura boa, o que isso significa? A gordura boa são as gorduras poliinsaturadas, é a gordura presente no abacate, a gordura presente nas castanhas. Hoje a gente tem muita gordura em muito alimento que a gente consome, e são gorduras, a maior parte delas inflamatórias, são gorduras saturadas, são gorduras utilizadas para dar palatabilidade para os produtos, são gorduras que a gente coloca na indústria para que os alimentos durem mais tempo, né? Então, são realmente gorduras de baixa qualidade. Então, a gente não consome a quantidade de gordura boa ideal, que é muito importante para a parede celular. Então, a nossa célula ela é formada por gordura e ela precisa da gordura boa. Muitas vezes a gente não tem essa gordura na alimentação. Então, um exemplo desse é o ômega 3. O ômega 3 é uma suplementação que eu até citei aqui, que às vezes a gente precisa suplementar. O ômega a gente não produz. Então, eles são chamados de gorduras, são os essenciais ali, né? Que a gente precisa ingerir via alimentação. Porque eu não tenho meu corpo não produz. E aí a gente não come via alimentação. Então, não tem como eu obter isso. Isso serve para a maior parte dos nutrientes. E tem muitos nutrientes que o nosso corpo não produz. Então, é preciso que a gente ingira. E a gente está ingerindo. E aí, se não ingere, certamente tem alguma partinha do corpo ali que está precisando dele para funcionar melhor. Então, a gente jogou muitas informações para as pessoas ouvindo nessa hora de bate-papo. Vamos fechar com umas coisas, ações, pessoas podem fazer hoje, pode ser da manhã, pode ser à noite, não sei quando a pessoa está ouvindo. Começando agora para perder aquelas 2, 3, não sei quantos quilos que eles querem perder, emagrecer, de fazer isso de uma forma saudável, e que vai demorar mais tempo. Quais ações alguém ouvindo? Você usava muitos exemplos durante esse bate-papo de comer mais fibra, água. Pode falar, vamos pegar 2, 3 coisas que pessoas podem fazer. Vamos lá. Eu vou começar com a água, porque a água ela é 70% do corpo humano. A gente não tem como regular o organismo, a gente não tem como tirar o que ele está tentando despejar, né? Que inclusive é pelo xixi ali, pelo cocô, mandar embora sem que a gente consiga fazer esse fluxo ideal. Então é por isso que a gente precisa ter um intestino que funciona bem. Para xixi, para cocô. Então, gente, bebam água. Vamos começar pela água. Não tem como a gente ter uma pele hidratada se a gente não tem uma boa hidratação. E aí, faça uma continha rápida, tá? Que é 35 vezes o seu peso. Esse é o mínimo, o resultado dessa continha é o mínimo que você precisa beber de água. Então, a gente faz essa continha ali no consultório básica para conseguir chegar na quantidade de água diária para consumir. Agora eu estou tentando fazer matemática e não está fazendo certo. Me dá um exemplo. Tipo, vou dar um exemplo, hein? Então, eu peso 60 quilos. Então, 35 vezes 60, eu preciso ingerir pelo menos 2.100 ml de água por dia. Acabei de fazer na calculadora, tá? Uhum. Mas aqui realmente essa continha, ela é bem básica. Essa continha a gente faz 35 ml por quilo de peso. Então, para cada quilo de peso, a gente precisa ingerir 35 ml de água. Então, no todo, quanto que a gente vai precisar consumir? Essa é uma continha básica mesmo. A gente, para atleta, inclusive, a gente usa 45, né? Que é 10 ml a mais por quilo de peso. Então, se você é atleta, pode considerar 10 ml a mais. A gente não tem como ter um intestino saudável se ele não termorregula direito, se ele não tem água para fazer a boa distribuição desses nutrientes. Então, a água, para mim, é o pivô de qualquer coisa. Eu não consigo iniciar um planejamento alimentar se essa pessoa não está ali fiel e comprometida em melhorar a ingestão hídrica. Se tem dificuldade em beber água pura, coloca hortelã na água, coloca abacaxi picado na água, saboriza essa água, né? Inventa alguma coisa que você goste
mas tente estar o mais próximo da água possível. Pode iniciar, às vezes, com algum tipo de chá, mas a água em si, ela é um aliado da saúde, a gente precisa ingerir bastante dela. Água com gás, eu tô viciado com água com gás, isso tá ok? Roger, a água com gás tem alguns dizeres, mas aí não é minha posição de fala, que fala sobre o desgaste do esmalte dentário. Mas eu não pesquisei suficiente para saber realmente como que funciona. Inclusive, dentistas, se posicionem aqui no podcast para a gente. Me escreve, por favor, eu preciso. Nossa. Na verdade, não, eu não quero ouvir coisas mal sobre água com gás, porque eu tô viciado. Porque aí a gente já consegue entender, mas eu li algo por cima em relação a isso, mas ainda não sentei para pesquisar. Mas não dá para substituir água por refrigerante, tá, gente? Não dá para substituir água por sucos de frutas independentes. Vamos buscar a ingestão de água. A gente precisa disso. E dicas com seus clientes, você fala sempre anda com garrafa na mão, o que você fala com... Acorda todo dia, bebe X xícaras de água, quais dicas você dá dia a dia? Tem umas simpatias agora, tá bem comum alguém chegar e falando, nossa, vocês têm que acordar e tomar no mínimo 200 ml, olha, ótimo, porque já foi 200 ml da sua meta de 2.100, então começou, acordou, já pode tomar água, é importante, a gente ativa o intestino também, beber água, a única recomendação que eu tenho, principalmente quando eu dou meta para paciente, é que ele quer tomar, se a meta dele é 2, aí deu, sei lá, 11 horas da noite, ele não tomou, tá num litro só, vai tomar 1 litro de água de uma vez. Também não é recomendado, gente, só vai fazer xixi. Seu corpo não vai aproveitar, absorver aquela água toda de uma vez. A gente tem canais que absorvem de forma ideal, tem que tomar ao longo do dia. Então, tentem fracionar essa água e tenham uma garrafa com vocês, estejam sempre com uma forma de se hidratar perto. A galera que passa o dia inteiro sentado no computador trabalhando, tem uma garrafinha do lado, o pessoal que trabalha externo também, que visita cliente, dependente, tenham formas de se hidratar, estejam comprometidos em melhorar a hidratação. É super importante estar bem hidratado para uma boa nutrição. Tem sinais que você está bebendo água demais? Porque de vez em quando, eu não sei, se eu vou ouvindo nutricionistas ou pessoas dentro desse mundo de exercício, essa fala de beber água sem parar, não, tem que beber só quando você tem sede, ou esse outro exemplo, só o ser humano tem essa coisa de 8 copos de água, só o ser humano tem isso, nem outro bicho tem isso. Eu vou ouvindo pessoas falarem coisas assim. Eu sei, para mim, eu sempre eu quero errar nesse tipo de beber água demais, porque normalmente, a realidade para mim, eu vou correndo demais, vou esquecendo de beber, durante o dia, de repente, eu tenho dor de cabeça, eu estou pensando muito mal e eu vou perceber, nossa, é muito tempo não beber água. Pega uma água e está resolvido. Então, para mim, eu estou muito ligado com a ideia, eu tenho que beber mais água. Mas tem sinais que você está bebendo água demais? Roger, é muito difícil. Eu não gosto de trabalhar com esse cenário, porque é tão difícil a pessoa estar bebendo água demais, que aí a gente fica despertando, tipo, alguns... Nossa, será que é água demais? Gente, dificilmente é água demais. 90% das vezes é água de menos. Se a gente fala de 35 ml por quilo de peso, a gente fala de pelo menos 2 litros de água para qualquer pessoa, com o maior número de pessoas da humanidade hoje. E a gente não consegue chegar nessa quantidade de água diária, assim. É difícil a gente consumir, principalmente com as rotinas corridas. Mas o excesso de água, o que ele poderia dar em um cenário assim muito, tipo, com uma ingestão muito água, de muita água, assim, uma quantidade de urese muito absurda. Então a pessoa, tipo, mal ia conseguir ficar sem ir no banheiro. Mas o que também, gente, vou deixar bem claro, quando a pessoa não faz xixi, não bebe água, desculpa, começa a melhorar a hidratação e fazer bastante xixi, é normal, porque o corpo está expelindo todo aquele monte de ureia, aquele monte de substância que ele não conseguia expelir, porque você não bebia água antes. Então, toda aquela retenção de líquido, o líquido intracelular que ele precisa trocar e você não estava dando água para que ele consiga trocar. Tem um monte de coisa que acontece quando a gente bebe água direito. Então, é normal quando você começa a beber água, você ficar um grandíssimo mijão, tá? Então, normalizem isso, mas para que a gente tenha um problema, é preciso ingerir muito acima da nossa meta de 35 ml, e é bem difícil. Então, acho que a gente não precisa nem se preocupar muito. Boa, então, tomar mais água, tome mais água. Essa é a primeira ação que você pode fazer, começando agora, que vai ser a nossa segunda.
A segunda é uma frase que é muito comum na nutrição, que é o desembale menos e descasque mais. Então, tem uma base alimentar muito mais próximo dos alimentos que você precisa descascar, dos alimentos que não precisam ser desembalados. Esses alimentos são as maiores fontes de nutrientes que você pode encontrar. A gente tem hoje essa questão da alimentação corrida, da nossa rotina nova e tudo ser, né, tipo, enfim, a gente tem muita pressa com tudo, e nessa a gente acaba optando pela maior parte das vezes, infelizmente, por comidas prontas, por soluções instantâneas. Mas está muito longe do que a gente precisa a nível de nutriente, o fato da gente conseguir descascar mais os alimentos. Então, visitem mais hortifrutis, vão mais às feiras, não alimentem com tanta frequência o hábito de desembalar alimentos para solucionar refeições. Estejam comprometidos em se alimentar de alimentos de verdade. Tem cheiro, que tem cor, que tem história, foram plantados, colhidos. Esses alimentos, eles são as maiores fontes de nutrientes que a gente precisa. Mas Isa, meu Deus, não tem tempo e é muito mais fácil pegar minha latinha de whey proteína, saboroso. Você tem uma dica, além disso, de como a gente pode incorporar mais coisas assim, né, no nosso dia a dia, onde é tanta correria? Com certeza. Hoje, inclusive, né, a própria Monbora, ela é uma alternativa da indústria que tem como objetivo facilitar a vida, né, Roger? Você mesmo que fazia seu próprio gel antigamente sabe o quão é muito mais fácil você abrir uma Monbora atualmente. Hoje, felizmente, a gente tem uma movimentação da indústria que é atender essa consciência de que as pessoas estão sabendo mais do que elas estão consumindo. E isso, falar sobre isso, para mim, tendo uma posição na indústria, é extremamente prazeroso. Porque saber que as pessoas estão tomando mais atenção para aquilo que elas consomem fortalece marcas como a Monbora. E como tantas outras que hoje vêm mostrando quão importante é a gente ser criterioso com o que a gente consome. Então, dicas sobre os alimentos que vão ser soluções práticas para a gente, e se eles realmente são legais. Lista de ingredientes. Então, a gente não precisa de uma lista de ingredientes de um produto de mercado que tenha 10, 13, 20 ingredientes. Quanto menor essa lista, menor compostos químicos, menor quantidade de conservante, corante, ali a gente vai ter realmente os próprios alimentos. E aí eu vou dar um exemplo para vocês consultarem na próxima ida ao mercado. Procurem por batata chips, que sejam batata de verdade, e por batata chips comuns da indústria. E aí vocês me falam quantos ingredientes tem numa batata que não é batata de verdade. E que a gente sempre consumiu com batatinha. Não, é uma batatinha, mas não é batata. Então, tem uma diferença muito grande entre o alimento que tem a promessa de ser um alimento e o alimento que é um alimento de verdade e que pode ser da indústria. Então, o problema, no caso, é a gente saber escolher. E essa autonomia alimentar é importante a gente começar a conquistar. E isso é só realmente estudando as marcas, entendendo os apelos das marcas, consumindo os conteúdos das marcas que você gosta e sabendo qual é a verdade daquilo que elas passam em toda a sua comunicação. Isa, tem muitos mais assuntos eu quero entrar. Até para preparar para essa pessoa, eu mandei uma lista para você. Eu falei, pode escolher qual assunto você quer entrar. Até essa própria, eu quero passar um episódio só falando sobre qualquer coisa dentro do corpo, a mitocôndria. Eu quero falar mais sobre isso também. Adoro esse assunto. Tem proteína, foi na lista com proteínas para atletas ficando mais velho. Não sei por que esse assunto é importante para mim, mas talvez eu tenha segundas intenções com aquele episódio. Então, você tem que voltar. Mas pessoas que estão ouvindo, onde eles podem achar mais sobre você ou até trabalhar com você, como pessoas vão te achar? Show, gente. O meu Instagram é o Isabela Xavier. Ele é um Instagram bem pessoal, mas qualquer solicitação, enfim, consigo ter uma receptividade de pacientes por ali também. Vocês conseguem me encontrar no Posiciona Brand, que é o Instagram da agência que trabalha com marcas que hoje eu também atuo. E também não deixem de seguir a Monbora, que também é uma indústria que tem ali um tom de voz que fala muito sobre tudo que eu acredito como profissional e que eu tenho o prazer de poder não só atuar, mas também de construir toda essa história muito bacana que a gente vivencia dentro do Trail.
Show, muito obrigado e até em breve, porque eu vou te convidar de novo. Então, vamos. Claro, Roger, muito obrigada por mais esse convite. Eu sou muito feliz sempre pela oportunidade de poder falar com o seu canal e, além disso, poder trocar com você. É sempre muito incrível. Obrigada de verdade.